Eu lançava a primeira pergunta que nos chegou através da internet. Eu recordo que podem enviar perguntas para o e-mail igualdade@bloco.org. Uma pergunta do Jorge Antunes, mudando agora um pouco de tema. Vamos então para a questão da guerra e da paz, se quiserem. A pergunta é muito direta. Há alternativa à NATO sem exército europeu? Se calhar, José Manuel Pureza, queres pegar nisto? Sim, com gosto. Claro que há alternativa, evidentemente. A questão, basicamente, é esta. Uma União Europeia, ou um espaço europeu que se limite a clonar aquilo que são estratégias de afirmação de poder já ensaiadas em outros contextos, parece-me que é uma União Europeia, ou um espaço europeu que está sempre a perder. O fosso, desde logo por razões até de natureza quantitativa, quer dizer, o fosso é tão gigantesco entre o poder económico-militar dos Estados Unidos e o resto do mundo, que qualquer tentativa de entrar nessa lógica é, evidentemente, condenar quem o faz a ficar em posição subalterna. Pelo contrário, eu acho que a alternativa passa por encontrar uma outra forma, substancialmente diferente, uma outra cultura política, se quisermos, substancialmente diferente, diante dos conflitos que vão emergindo um pouco por toda a parte. A opção que me parece aqui ser muito clara é justamente a opção entre uma forma tendencialmente armada, ou em que a componente armada é uma componente prioritária, de um lado, e do outro lado, aquilo a que se vem chamando, já classicamente, a Europa como uma potência civil, e em que, portanto, os instrumentos de intervenção nos conflitos internacionais são instrumentos de outra natureza completamente diferente, designadamente pela via da cooperação para o desenvolvimento e pela via da mediação, da gestão de conflitos, da prevenção de conflitos, enfim, e, portanto, todo um tipo de formas de intervenção que são, enfim, pelas piores razões, cada vez mais importantes no cenário internacional. Eu acho que a escolha é, portanto, muito clara e, portanto, creio que fazer a escolha do lado de uma Europa armada, de uma Europa organizada e estruturada do ponto de vista militar, é uma escolha condenada à derrota. Isso eu creio que é muito claro. Sim, não sei se mais algum de vocês quer comentar esta questão. Eu vou passar então a outra pergunta, que são, na verdade, duas perguntas, mas eu vou juntá-las. Portanto, uma é do Luís Lourenço. Há lugar, eu dirigiria, se calhar, em primeiro lugar, estas perguntas à Mónica, que está mais habilitada neste assunto. Há lugar para todos os imigrantes que querem vir para a Europa? Pergunta ao Luís Lourenço. O José Manuel Faria, de Vizela, também pergunta no mesmo sentido. Mónica, és favorável à entrada de todos os imigrantes em Portugal e, por consequência, à legalização de todos? Mónica. Parecem-me duas questões extremamente pertinentes. Peço desculpa, exatamente porque nem todos os imigrantes querem vir para a Europa. Eu acho que há a ideia pré-concebida de que, se por acaso a Europa tivesse fronteiras absolutamente abertas, teríamos de facto uma enchente de pessoas, muitas pessoas querem vir para a Europa. De facto, não é verdade. Nem todas as pessoas querem vir para a Europa. A escolha de um continente como o continente europeu, onde há a ideia de que existem mais empregos, melhores condições de vida, portanto, a vontade de sair de um país onde de facto não têm tantas condições como gostariam, é um direito, mas nem todas as pessoas de facto o querem fazer, e é importante dizer isto. O que nós temos assistido é que, de facto, os fluxos migratórios tendencialmente dirigem-se para norte, isto, os fluxos migratórios que são voluntários. Quando falamos dos fluxos involuntários, nomeadamente a questão dos refugiados e dos requerentes de asilo, portanto, estamos a falar de fluxos migratórios forçados. As pessoas são forçadas, de facto, a deixar os seus países de origem porque estão numa situação de guerra, uma situação de conflito. Normalmente estas pessoas não vêm para a Europa, estas pessoas ficam nos países que fazem fronteira com o país de origem e exatamente o país do conflito. Todas as outras pessoas que o fazem de uma forma voluntária, de facto fazem-no
para a Europa, mas se pensarmos também, apesar do Sandro não gostar muito da questão dos números, a percentagem de pessoas que migram é muito pequena relativamente à população mundial. Estamos a falar de cerca de 3% da população mundial que faz exatamente, uns de uma forma voluntária, outros de uma forma involuntária, que faz exatamente esta viagem, portanto, a imigração. Portanto, não estamos de todo perante um cenário de uma imigração massiva para a Europa, porque de facto ao longo dos anos não é isso que a história nos tem dito, e de facto não há esse problema. Claro. Sim, senhor. Enquanto esperamos mais perguntas, podemos continuar com o debate. Sandro, eu perguntava-te, tu, no contributo que deste também para este painel, abordas a questão da crise económica e financeira, e dizes que a atual crise mostra que mais cedo ou mais tarde a desigualdade vira-se contra todos. Queres explicar como? Pois, quando nós vivemos num mundo atabalhoado de fugas para a frente, o que vemos é oscilações muito violentas do nível da atividade económica. Nós, olhando para os últimos 50 anos, conseguimos perceber que há uma regularidade ao nível das flutuações do ciclo económico que é muito grande e até inesperada se nós ouvíssemos com atenção o discurso económico mais convencional. Bom, o que eu quero dizer é que o que vemos agora é, depois de 10 anos, por exemplo, liderados pelos Estados Unidos, de liberalização agressiva, de uma remoção do lastro do Estado, daquilo que é a condução da atividade económica e da sua regulação, o que vemos é o sistema a cair sobre si mesmo. Eu creio que a observação era simples a este nível, porque, obviamente, nós vemos que há perdas nas listagens dos milionários. Há uma semana atrás foi mostrada mais uma lista, todos os anos fazem isso, eles na revista Forbes gostam muito dos rankings dos milionários e viu-se que há um esvaziamento dos números que eles apresentavam. Muitos daqueles números não eram reais, porque eram números eles próprios fabricados em futuros sobre o que é que poderia ser o valor atual esperado no mundo em que corresse tudo bem. Portanto, ali o que vimos foi um esvaziar da capacidade desse tipo de exemplos servir de engodo, como se aqueles casos de sucesso fossem democratizáveis. Ora, o que acontece quando a sociedade está, no fundo, interligada, ao contrário do que diziam as pessoas nos anos 80, como a Thatcher, né? Cada pessoa é nada mais do que é e, portanto, decide conforme a sua liberdade de escolha e, portanto, na sociedade, uns com os outros, em concorrência, lá se vão organizando espontaneamente. Bom, o que vimos é que, número 1, os consumidores podem escolher os produtos que, por exemplo, têm à frente, mas quando nascem não escolhem necessariamente os valores na base dos quais vão exercer a sua aparente liberdade de escolha, não é? Isso por um lado, portanto, nós vivemos em comunidade e, portanto, nós, quando somos afetados por decisões, por exemplo, das empresas nas quais nós não temos uma palavra, nós devíamos ter, porque muitas vezes, lá está, nós estamos a pagar as favas, não é? E, portanto, quando nós vemos que há uma fragmentação mesmo nos países do centro e no centro do centro, a única maneira de quem teve privilégios conseguir ter algum luxo ainda é fortificando-se em condomínios de luxo privados em que as pessoas fabricam um paraíso artificial. Portanto, sim, eu acho que a perda de liberdade, mesmo para essas pessoas, não creio que será, pelo menos, aquilo que elas dizem que era bom para elas.